Vou pegar meu computador. Mas vamos nos alimentar? Gente do céu, que isso? Nós somos comuns. Nós somos normais. Gente que não se diferencia da outra em absolutamente nada. Gente normal, até você ser tomado por algo chamado unção. Repita comigo, fala unção. Mais forte comigo, fala unção. Então você é uma pessoa comum e não difere nada dos outros, até que você esteja operando debaixo de algo chamado unção. Repita comigo, fala unção. Unção. O que faz a diferença na vida de uma pessoa, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ou de qualquer pessoa que seja, é a unção de Deus sobre ela. Você é comum, eu sou comum, até estar debaixo, operando debaixo dessa unção, da unção que Deus tem para cada um de nós. E essa unção, ela é uma unção disponível, ela está disponível a quem o Senhor quer abençoar e a quem busca a unção de Deus. E eu quero falar com você hoje justamente sobre isso, estar debaixo dessa unção, operar debaixo dessa unção, e nós vamos aprender sobre isso, porque eu amo falar desse assunto, porque eu não tenho esse assunto apenas como um assunto sobrenatural, embora é sobrenatural. Hoje eu quero falar com você de coisas transcendentes, eu quero falar com você de coisas espirituais. Tem alguém que quer me ouvir falar sobre isso? Então hoje eu vou falar com você sobre coisas extremamente espirituais, tá bom? Você tem que ficar comigo aqui focado para você entender tudo, tá bom? Quero falar com você de coisas que transcendem, coisa que a mente humana não pode entender, coisa que o olho humano não pode conter. Então eu quero falar com você sobre coisas espirituais, coisas sobrenaturais. É como a Paty vinha aqui dizer: olha, eu estava ali e eu tinha um problema crônico no meu trabalho e havia muito tempo que isso doía. Quando a unção de cura foi liberada, eu apossei dessa unção, eu tomei posse dessa unção de cura e eu fui curado. Então são coisas transcendentes. A unção é um termo com origem no latim. Ungire é a palavra em latim, significa untar, ungir, derramar. E você vai ver isso na Bíblia do começo ao fim. Do começo ao fim você vai perceber o Senhor separando e ungindo. O Senhor separa e unge. O Senhor nomeia e unge. Untar, separar, ungir. Mas no reino espiritual a unção é algo que Deus derrama sobre alguém, sobre uma pessoa ou sobre várias pessoas. Algo que fala sobre poder, algo que fala sobre habilidades espirituais, habilidades humanas também, algo que fala sobre dons. Unção fala quando Deus escolhe alguém para uma tarefa, para um propósito específico. Sempre que Deus escolhe alguém e separa alguém para aquilo, Ele precisa ungir aquela pessoa. E essa unção, esse ungir, vem com um derramar de unção, um derramar de uma porção que vai habilitar essa pessoa para essa tarefa. É por isso que muitas vezes você vai se encontrar com pessoas fazendo coisas, mas você vai olhar ela e vai dizer: olha, está até fazendo, mas não parece que esse negócio está dando certo. Olha, está até falando, mas é perceptível que não existe nada ali de Deus. Por quê? Porque só está fazendo. O que essa pessoa está fazendo não foi regado, não foi derramado.
sobre ela uma unção específica, para aquela tarefa específica. Toda tarefa específica em Deus precisa ser ungido por Deus. Deus entrega essa habilitação, essa unção, esse derramar, esse start. Deus derramando unção sobre alguém é como se ele estivesse apertando um botão de start, dizendo assim: eu te habilitei, você está habilitado a fazer, pode ir, porque tudo que você colocar a mão vai dar certo. Há pessoas que têm a unção para aquela tarefa, para aquele propósito. Então Deus ali coloca nessa pessoa isso, para aquele chamado, para aquela tarefa, essa unção, essa habilidade especial, esse derramar, esse ungir. Sempre que Deus levanta um profeta, ou levantou um profeta, ou um juiz, para a geração de Israel, Ele ungiu esse profeta, Ele ungiu esse juiz, Ele ungiu esse rei. E por que Deus fazia isso? Ali era o start de Deus falando assim: ó, eu sou com essa pessoa, ele tem a minha autorização para fazer isso, eu estou derramando a minha unção sobre ele, para ele fazer isso. É por isso que o Senhor, Ele sempre derramou uma unção de capacitação sobre aqueles que têm uma missão. Fala assim: unção de capacitação, mais forte, que a gente fala assim: unção de capacitação é dado para uma missão, mais forte, que agora você vai entender isso. Fala assim: a unção de capacitação é dado a alguém que tem uma missão. Seja alguém assim relevante aqui hoje, olhe para alguém e diz assim: e qual é a sua missão? Pergunta para ele assim: você tem uma missão? Fala para ele assim, porque quando você tem uma missão, Deus tem a unção e a provisão. Você precisa ter uma missão, porque quando você tem uma missão, Deus entra com uma unção capacitória para aquilo, capacitando aquilo e a provisão daquilo. Quando nós apresentamos, quando Deus nos separou, né, a minha e minha esposa, para essa obra, em 2012, 2013, Deus começou ali, e 2014, 15, Ele gerou. Ali o Senhor derramou uma unção específica para isso. E eu ministrei com jovens, gente, muitos anos da minha vida, eu ministrei para jovem. Muitos anos da minha vida, praticamente metade da minha vida foi ministrar para jovens, certo? Depois de um tempo aqui com a igreja, e com pastores, e com líderes no Brasil, ministrando a pastores, ministrando a líderes, ministrando a igreja, uma igreja madura e etc e tal, eu deixei a garotada com os líderes aqui, né? Com os jovens, os líderes aqui e tudo mais, e eu fui chamado para ministrar agora recentemente a uma galera jovem, power, violenta. Eu falei: Senhor, será que eu ainda consigo? Será que eu ainda dou conta? Porque eu ministro uma hora e pouquinho aqui, eu já estou morrendo, já estou tremendo, já com desgastado, com fome e tal, querendo vazar. Eu já saio daqui morrendo da minha sala, ninguém me vê porque eu estou cansado, entendeu? Eu falei: eu acho que eu não dou conta mais do pique dessa galera, não. E eu fui, eu peguei o desafio, eu fui lá, foi eu, o Rogério e o David, 3 senhorzão, 3 velhão, 3 tiozão, e gente, isso aqui é um tiozão, gente, olha aqui, ó. A hora que aquela galera frechou assim, eu falei: Senhor, dá graça aqui, porque eu não tenho pique para isso aqui não. Meu amigo, cadê o Mateus? Está aí? O Mateus da Betânia está aí? Foi lá na igreja dos pais do Mateus da Betânia. Parecia que o teto ia cair assim, ó. Os moleques enlouqueceram. Eles vieram assim para cima da gente, assim para cima do altar, um altar bem grande, redondo assim, ó. Eles fecharam a gente assim, ó, que os moleques vinham
e pegava na minha guitarra e tal, e lá eu falei, Senhor, eu não dou conta disso aqui mais não. Quando pensa que não, irmão, a camiseta estava suadinha assim, ó, e os moleques recebendo o Espírito Santo e orando, e a gurizada cantando, adorando. Aí eu lembrei dessa palavra, por quê? Porque quando o Senhor te chama para algo, Ele coloca uma capacitação sobre você, coloca uma unção sobre você, e essa unção é irrevogável. Quando o Senhor te separa para algo, Ele te separa e pronto. Está ali dentro. É só atear fogo. Foi lá na sua antiga igreja. Deixou o Lauro quase louco. O Lauro enlouqueceu. Falei, Lauro, eu vim aqui hoje tocar rock and roll. Ele, meu Deus, o pastor Mauro vai me matar. Então, unção é isso, é algo que Deus derrama, e isso fica lá, não morre, não acaba, não tem fim. Quando Deus separava juízes, profetas, Ele ungia para essa tarefa. Deus ungiu Sansão, dando a ele força extraordinária contra os inimigos. Ali a unção de Deus tomava ele. Eu me lembro de uma passagem onde ele pega a queixada de uma jumenta, e com uma queixada de uma jumenta ele vence 1000 homens sozinho. Aí você vai dizer, não, era a força dele. Não era a força dele, era a unção de Deus sobre a tarefa. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Pastor, o que o senhor está dizendo? Que quando você tem a unção de Deus derramada sobre você, meu amigo, na onde Deus te plantou, na onde Deus te colocou, você vai arregaçar a boca do balão. Levanta a mão para o alto, dá um amém aí. Quando você tem uma unção de Deus sobre você derramada, a glória de Deus sendo derramada sobre você, você vai quebrar tudo. Pastor, sério? E depois, pastor, o que eu faço? Aí depois você para, levanta a mão para o céu e devolve tudo e fala assim, Senhor, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, eu Te louvo, eu Te agradeço, céu, obrigado. O Senhor, Ele derrama essa unção sobre Sansão para destruir os inimigos. O que derrubou Golias não foi a força de Davi não tinha força para isso. O que derrubou Golias foi a unção de Deus sobre a tarefa que Davi tinha. Você já convidou a unção de Deus para a sua tarefa? Pastor, mas que simples isso que o senhor está falando. Muito simples, porém tão profundo que você não parou para pensar. Você já convidou a unção de Deus? Você já despertou a unção de Deus na sua tarefa diária, do seu dia a dia, para derrubar esses gigantes, para destruir esses leões? O que derrubou Golias não foi a pedra de Davi, foi a unção de Deus. A unção de Deus que derruba gigante, é a unção de Deus que despedaça o jugo, quebra o jugo. Uma pessoa cheia de unção é uma pessoa poderosa, irmãos, e não poderosa em si mesmo, na sua significância humana. Não é disso que eu estou falando. Você sabe mais que ninguém que diante de Deus nós somos como pó, tá? Nós não somos, isso é como, porque como nós somos de verdade é filho amado. Mas diante dele, da sua grandeza, nós somos como pó, como cinza, como grão de areia. Aqui na Via Láctea nós somos um grão de areia. Você já estudou sobre o ponto pálido azul? Quando a sonda Voyager, em 1980, ela vai passando perto de Júpiter, então eles tiram uma foto da Terra, é só um ponto azulzinho assim, ó, no meio de bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Mas quando nós estamos dentro da vontade de Deus e operando na unção que Deus disponibilizou para nós, meu amigo, minha amiga, sai da frente, Satanás.
Você operando na unção que Deus derramou sobre você, sai da frente, Satanás, que senão você atropela mesmo. Porque uma pessoa cheia de unção de Deus, com a unção derramada, ela se torna uma pessoa poderosa em Deus. Poderosa em Deus. Alguém diferenciado em Deus, operando em Deus. Se tem uma unção especial para finança, tudo que essa pessoa coloca a mão cresce. Eu conheço gente assim, irmão. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente, Ivone, que ela coloca a mão na parte financeira, o negócio começa e cresce. Você fala assim, gente do céu, o que é isso? É uma unção, está ali, Deus derramou sobre a pessoa, é natural, ela não faz força, não, é natural, porque a unção de Deus, ela se move de forma natural. Pastor, quando eu sei que é a unção de Deus? Quando é natural. Pastor, mas não é sobrenatural? Sim, a unção de Deus, ela é tão poderosa em nós, que o sobrenatural para nós se torna comum e natural. Tem alguém me entendendo? Obrigado pelo aí. A unção de Deus em nós, Neidinha, ela precisa fluir naturalmente. É natural. Por exemplo, sua mãe. Existe uma unção de Deus sobre a vida da Nete, que é visível. Eu estava conversando essa semana com o Elton sobre isso. É visível, sim, está ali, está lá. É natural, jorra, flui, você não força. Raramente você vai me ver colocando a mão sobre a cabeça de alguém aqui. Muito raro. A não ser que seja aqui para orar por oferta e tal e etc. Se for para cura, para transferência de unção, se for para recebimento de poder e espírito, você não vai me ver colocando a mão. É de longe. Olha para mim e receba. Eu não vou pôr a mão, eu não vou forçar a testa, eu não vou empurrar a cabeça, eu não vou empurrar o peito. Não. Se é Deus, é Deus. Se tem unção, tem unção. A unção de Deus vai tocar na pessoa e pronto, acabou. Não vem forçar a barra, porque a unção não é forçar. A unção é natural. A unção, ela tem que jorrar, fluir de forma natural. Como eu falei para você, eu conheço pessoas que têm essa unção, né, para os negócios, essa unção, esse derramar para essa área. E não é que não tenha, irmãos, que haver busca ou informação, conhecimento, isso tudo tem, não estou falando disso, eu estou falando que existe algo a mais. Tem a mais ali, tem um todinho ali, tem um mel, tem um negócio assim que você olha e fala assim, rapaz, é unção, tem unção. Deixa eu perguntar para você aqui, quem aqui sabe e consegue identificar, consegue reconhecer quando tem unção num lugar? Levanta as mãos assim, deixa eu ver. Pastor, eu sei identificar quando é unção e não é. Levanta a mão, deixa eu ver. Eu também consigo. Eu tenho esse discernimento também. Há pessoas que têm essa unção especial, né? Tudo que coloca a mão cresce, melhora, fica mais próspero, fica mais rico. Pastor, mas isso está na Bíblia ou é coisa de coach? Está na Bíblia, é José. José lá no meio do Egito, no meio da escassez, no meio do trem ruim, no meio da crise, ele coloca a mão e o negócio... É Isaac no meio do deserto cavando o poço, Vande, e todo poço que ele cavava, a água. Aí os invejosos iam lá e entulhavam os poços dele. Não, fica tranquilo, meu negócio não é o lugar, é a unção que está em mim. Você quer ver? Vai dar água aqui também, ó. Vira para o seu irmão, não é o lugar, é a unção que está em você. Fala assim, não é o lugar, é o que você carrega. Aí eles vinham e entulhavam de novo, jogavam entulho, jogavam lixo, jogavam tudo. Ele falava, não, fica tranquilo, pode ficar aqui esse poço aí para vocês também. O negócio não está no lugar, está em mim. Você quer ver, ó? A água.
É José fazendo transbordar, é José fazendo prosperar na escassez. É a unção de Deus, está ali, foi Deus que derramou. Pessoas poderosas em Deus, há pessoas que carregam uma unção extrema de alegria. É unção. Você não sabia que é unção, não? É unção. A vida é amarga, irmãos, a vida é terrível, a vida é loucura, é boleto, é conta, é coisa, é trabalho, é filho e tal. Você não vai estar feliz, alegre o tempo todo, não tem como não, mas tem pessoas que carregam essa unção. O mundo está desabando, o mundo está acabando, o trem está hostil, e onde ele chega, a alegria chega com ele e toma conta de tudo que é lugar assim, ó. Todas as vezes que eu penso sobre isso, eu falo sobre isso, eu lembro do Lauro, né, do padrasto da Diele, que hoje está com o Senhor. Ninguém aqui passava o que ele passava, ninguém, eu tenho certeza. Ele lutou por mais de 16 anos para viver. Os braços dele já não tinha mais onde pôr as sondas, as coisas, o pescoço, tudo. Por último, teve que colocar na virilha. Ele fazia hemodiálise, algumas pessoas conhecem. E havia uma dificuldade muito grande naquele tempo. Mas eu nunca vi, eu convivi com o Lauro quase 20 anos ou mais. Eu nunca vi o Lauro reclamar da vida. Eu estou falando sério para vocês. De verdade, eu estou falando isso aqui. Quem conheceu, conheceu. Um dia sequer eu não vi aquele cara reclamar como nós reclamamos e grilamos e chiamos da mão e ficamos doidos. Não. Tudo para ele era motivo de festa, de alegria. Tudo de verdade. Mas era uma unção que estava sobre ele. Isso não é comum, não é normal as pessoas serem assim e terem isso. Isso é uma unção, é Deus que dá, é Deus que coloca. E sabe por quê? Deus já coloca a unção conhecendo o processo e o caminho de cada um. Então Deus sabia que ele ia precisar dessa unção. Tem alguém aqui comigo? Então ele chegava e inundava o lugar, inundava o ambiente, e se tinha gente triste, logo já estava rindo, fazendo zoeira, é unção de Deus. Na nossa ignorância, na nossa imaturidade cristã, a gente dizia, é um bobão, é um bobo da corte. Não, era unção de Deus. E essa unção é raríssima, porque você vê poucas pessoas se movendo assim. Pessoas que carregam esse lugar em Deus. Para ele não existe dia ruim, não tem tempo ruim. No meio do caos, ele consegue rir, ele consegue fazer rir, ele consegue melhorar o ambiente. Isso é unção. A unção de Deus opera nos dons. Pastor, eu tenho um dom que Deus me deu, é um dom natural. Nossa, maravilha. A minha pergunta é: você já regou esse dom com unção? Porque senão ele vai ser só um dom natural. Dons precisam ser regados de unção. Aquilo que você faz, aquilo que Deus te deu como habilidade, aquilo que Deus colocou na sua mão, isso precisa ser regado, isso precisa ser derramado, isso precisa ser untado de unção, de óleo, de azeite, assim, ó. Por quê? Porque aquilo que era bom vai ficar muito melhor. Já era bom, aí fica extraordinário com a unção de Deus. Existem pessoas que têm bastante talento nato, e isso é bonito. Quando você vê elas operando nos dons nato dela ali, natural, né? É bonito de ver isso. Mas existem pessoas que não é só dom, não é só talento nato. Os dons delas são regados de azeite, são regados de separação, são regados de unção por Deus.
E quando você vê essa pessoa operando na unção dela, você se arrepia tudo, você fala, uau, fulano é diferenciado, uau, fulano carrega alguma coisa diferente, uau, a ciclana tem alguma coisa de Deus mesmo. Meu Deus do céu, a unção que essa pessoa tem para lidar com isso, meu Deus, a unção que a pessoa tem para lidar com aquilo, meu Deus, eu não daria conta, meu Deus, não daria para mim, gente, como que consegue e tal. Quem já teve esse sentimento aqui? Fala eu. Então, aí a gente fica admirando o dom e a unção do outro, quando na verdade a unção está disponível para nós também. Deus está o tempo todo disposto a nos ungir. Falar de coisas de arte natural comum aqui, por exemplo, se for cantor, né, adorador do altar, você vê essa pessoa ministrando, ela abrindo a boca, o ambiente muda, a glória vem. É como se os anjos começassem a rodear o lugar, o quarteirão todo assim. Porque eu estava agora em uma conferência de pastores com o pastor Wesley, e há um tempo atrás, e ele me falou sobre um rapaz que sozinho, ele pega o violão, eu esqueci o nome dele, ele pega o violão e ele começa a adorar. E diz que as pessoas na rua começam a cair, na rua, ele está tocando aqui, as pessoas passam lá na rua, começam a cair de poder e unção. Isso é o que Deus derrama sobre a pessoa, é dela. É por isso que você não pode viver imitando ninguém. Olha aqui para mim, olha meu olho aqui agora, principalmente você aqui, ó, ministro do altar, povo de Deus, galera dos ministérios, olha aqui para mim. É por isso que você não precisa imitar ninguém. A unção, ela é específica, ela é única, ela é particular. Deus entrega a cada um aquilo que for útil, segundo o que é útil. Você não precisa cortar cabelo igual o da fulana ou do Beltrano. Você não precisa usar a roupa que ele usa, colocar o óculos que ela ou ele usa. Você não precisa disso. Essa cópia anula a sua identidade. A vontade e o desejo de querer ser alguém anula quem você é. Isso é infantilidade. Isso mata você. Você não precisa ser ninguém. Você não precisa querer ser ninguém. Você já é você. O que você precisa é ser regado de unção. O que você precisa é ser derramada a unção de Deus sobre você. Aí você não precisa mais se comparar ou querer ser alguém, porque agora você também recebeu algo de Deus. E agora você recebendo algo de Deus, você também se torna uma influência, você também se torna alguém relevante. Então a ânsia de querer ser igual a alguém não te faz melhor, te diminui, anula a sua identidade em Deus. A melhor forma de buscar a sua identidade não é olhar para o outro, ou para um pastor, ou para um ministro, ou para alguém e dizer, eu queria ser igual a ele. Não, é entrar para dentro do seu quarto e dizer, Espírito Santo, me faça alguém igual a você. Jesus, me faça alguém parecido contigo. Não queira ser outra pessoa. Você é você. Eu me lembro de uma vez, eu era bem novinho, eu fui chamado para ministrar num lugar. E eu naquela loucura, naquela ânsia, naquela pira e tal, não sei o quê. Eu já cheguei na igreja. Eu quero cumprimentar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Aí, tipo assim, da onde saiu esse carioca aí? O Espírito Santo dentro de mim, da onde saiu esse carioca aí? Arrastando, que isso? Já está arrastando aí, Aí eu fiquei com vergonha, aí eu parei, porque foi muito feio. Fernanda, foi muito feio, Fernanda. Foi muito feio. Gente, tentar ser outra pessoa, Wanda, é feio demais. É notório, é visível que não é aquela pessoa que está ali, é um personagem, é outro. É horrível. É horrível. Deus tem uma unção específica para você. Seja
em qual área for da sua vida, talvez não seja aqui nos dons espirituais, mas lá onde você trabalha, Deus tem uma unção, uma porção lá, para aquele lugar lá, para você ser diferente lá, para você quebrar tudo em Deus lá. Diga, eu recebo essa palavra. E você percebe que ali a pessoa está ministrando, não é emoção, tem unção ali. Você fala assim, não, eu não me arrepiei de emoção, é sobrenatural, está acontecendo aqui agora, Deus está aqui, né? É um rio ali que começa a fluir, as águas de Deus começam a passar no lugar, e você começa a sentir que o ambiente mudou. Se for na arte, na dança, Deus usa, né, essa arte, cada movimento, para ser guiado pelo próprio Deus, e você sente que tem algo ali, isso começa a abalar você por dentro. Irmãos, eu tenho muita essa sensibilidade com os ministros de dança, sabia? Eu tenho muita essa sensibilidade com os ministros de dança, muito mesmo. Eu sei dançar nada, irmão, eu sou duro igual Mas quando tem Deus, uma vez aqui, eu acho que foi a nenenzinha da Jéssica, mas de José, ela pegou aqui, a pequenininha, começou aqui a adorar a Deus, cara, eu caí no chão, porque ele não era ela. A unção de Deus estava ali. E eu estou dando exemplo aqui simples para vocês, mas isso aplica lá no dia a dia, lá na sua vida, normal. Você reconhece essa unção na vida de alguém e fala, cara, eu gosto muito de ver a fulana ministrando, porque, cara, é diferente, tem uma unção, tem uma graça assim, e a unção de Deus. Existem pessoas que são comunicativas, falam, né, e fala muito bem, mas tem pessoas que, ela não só fala bem, não é só fala, não é neurolinguística, não é só facilidade de comunicação. Você percebe que existe algo ali, quando abre a boca e começa a atrair o céu, as mentes começam a ficar cativas, a presença começa a tomar o lugar. É unção, é presença de Deus, é a glória de Deus. As pessoas ficam ali com a mente paralisada, o ouvido paralisado, aquela pessoa fala e se expressa, e logo os olhos começam a encher de lágrimas, começa a brilhar, e o coração começa a pegar fogo em chama. A unção de Deus está sendo derramada enquanto aquelas pessoas estão falando. Pastor, mas isso aí está na Bíblia ou é coisa de pastor? Não, Pedro se coloca a falar aqui, ó, debaixo da unção e da autoridade de Deus. A cidade toda para. Filipe começa a pregar ali no deserto, o deserto todo para. O primeiro diácono de Atos dos Apóstolos da Bíblia, quem foi? Vamos lá. Estevão pega ali e dá uma aula para aqueles mestres da lei que estavam ali ouvindo ele falar. É graça, é unção, é poder de Deus. E o texto vai dizer que ele diz assim, então ele olhou para o alto e ele viu os céus abertos. Será que esse homem estava debaixo da unção? Será que ele estava falando debaixo da unção? Tem alguém comigo aqui ainda? Nós já vamos cear. A unção que Deus nos dá não nos faz super-heróis, super-mulheres, super-homens, mas nos faz pessoas separadas, nos faz pessoas diferentes. A unção de Deus, irmãos, ela é tão... Aqui, ó, você precisa entender duas coisas sobre unção. Duas coisas, olha aqui para mim, que eu vou falar aqui e vou terminar para a gente cear. Só quem tem unção tem a capacidade de reconhecer unção no outro. Pastor, isso é bíblico? É. E na onde eu encontro isso, pastor? Saul já tinha se desviado, o rei Saul já tinha se perdido, o rei Saul já tinha se entregado ao fim da sua carreira, ao fim do seu reinado, nas suas práticas errôneas espirituais. Então ele começa a perseguir Davi, para matar Davi por inveja e tudo mais. Você conhece o texto. Só que aí quando o Senhor entrega Saul na mão de Davi, diz assim, Davi,
Saul está te perseguindo, Saul está te procurando para matar, agora ele está entregue aqui nas suas mãos, mata ele. Davi na hora dá um pulo para trás e diz: opa, não vamos confundir as coisas, Senhor. Uma coisa é ele me perseguir, uma coisa é ele não servir mais de referência para o nosso reino, uma coisa é ele já ter se desviado, outra coisa é eu tocar minha mão nele. Ai de mim, ai daquele que tocar num só fio de cabelo de quem um dia o Senhor ungiu. Você consegue entender? Você consegue entender a profundidade do que Davi está falando aqui? Isso aqui não é um discurso de manipulação para que você não fale de pastor ou disso aqui. Não estou falando disso não. Olha a profundidade que Davi está entendendo e dizendo assim: o Senhor derramou algo sobre aquele homem lá. E eu não entendo porque o Senhor fez isso, porque o Senhor é conhecedor do começo e do fim. O Senhor já sabia que ele ia se corromper, mas ainda assim o Senhor decidiu derramar alguma coisa sobre ele. Agora, eu sou louco de ir lá e tocar nisso. Eu sou louco de sujar minhas mãos de sangue com esse homem que o Senhor separou, que o Senhor ungiu. Se o Senhor ungiu ele, o problema é seu, eu não vou triscar nele. Você consegue entender? Pastor, o que significa isso aí? Que só quem tem unção vai reconhecer a unção na vida do outro. Gente que desrespeita a unção do outro é porque ela não tem unção, então ela não conhece unção e ela não entende unção. Ela não tem peso de unção sobre ela, pastor Edmundo, então ela não entende o que é um peso de uma unção. Agora, quem tem unção na vida, quem sabe o peso da unção que carrega, aí é diferente. Só quem tem unção reconhece quem tem unção. Davi tinha unção de Deus e ele reconheceu a unção em Saul, mesmo Saul já estando fora do propósito. Você lembra que eu falei no início que aquilo que Deus dá, ele não enfia a mão e toma? Ensinaram muito isso aí, mas é uma doutrina errada. Deus não é menino para ficar dando coisa e tirando coisa. Dá, tira. Se você for bonzinho eu te dou, se você for ruim eu tiro. Se você for passar de ano e for ficar bonzinho no final do ano, Papai Noel, Deus não é Papai Noel, ele tem uma palavra só. Ele não é moleque, menino. Ele é Deus, ele não erra. Vamos cear? Essa unção não nos faz super-homem, mas nos faz diferente, separado. A unção faz de gente comum pessoas extraordinárias. Levanta as mãos em nome de Jesus. As duas mãos. Fala assim comigo: a unção de Deus transforma as pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Eu falei para vocês que você é comum até operar na unção de Deus. Quando você começa a operar na unção de Deus, você se torna uma pessoa extraordinária em Deus. Porém, isso precisa fluir de forma sobrenaturalmente natural, como eu já disse aqui. A unção de Deus é um presente para aqueles que precisam cumprir o seu destino. Quem tem um propósito, levanta a mão aqui. Quem tem uma palavra de Deus aqui e vai cumprir esse propósito, fala: eu! Você precisa da unção de Deus para isso aí. Sem a unção de Deus você vai desistir no meio do caminho. Sem a unção de Deus você vai quebrar. Sem a unção de Deus você vai abandonar. Sem a unção de Deus você vai desanimar e desistir. Você sabe o que me trouxe até aqui? O que me coloca de pé aqui todos os dias? A unção de Deus que Ele derramou sobre mim. Não é todo dia que eu quero estar aqui. Não é toda hora que eu quero pegar para vocês. Ela vai ficar magoadinho comigo, né? Mas não precisa. Outros pastores não têm coragem de falar essas coisas. Eu tenho, porque eu sou honesto com vocês, verdadeiro aqui. Não é todo dia que você está bem. Tem dia que você precisa de uma palavra, e Deus faz você entregar para as pessoas a palavra que você precisava. Né, Isa? Aquele dia você precisava daquela palavra, eu falo assim: beleza, filho, então diga isso para Beltrano. Você: não, mas é eu que precisava. Filho, porque enquanto você cura ela, eu te curo.
Enquanto você fala dessa palavra, filho, essa palavra que você está falando está modelando você por dentro. Vira para o seu irmão, sacode ele, fala assim: não desiste de falar de Jesus, não. Fala: não desiste de falar do Evangelho, não. Fala assim: não importa se está ruim, se está bom, se está caído, se está de pé. Fala assim: não é sobre você. Fala: não é sobre você, é sobre a palavra que Ele te deu. Aleluia, aleluia. Quantas vezes eu cheguei ali com o meu carro e eu entrei aqui desesperado falando: Senhor, eu não tenho uma palavra hoje, eu não tenho. E o Espírito Santo fala para mim assim: nossa, que bom que você não tem uma palavra, que agora eu posso falar, né, Daniel? Né, Ivone? Existe um mistério sobre o vazio. Quando você está vazio, significa que Ele pode pegar. Tem alguém me entendendo? Tem alguém me entendendo? Só pode ser cheio aquilo que está vazio. Então fica tranquilo. Até nos seus vazios Deus está. O som de Deus é um presente para aqueles que precisam cumprir o seu destino. E isso está tão ligado, isso não está ligado apenas em coisas espirituais, no templo aqui, mas no dia a dia, lá onde você está. Afinal de contas, o Espírito Santo, ele não é dado apenas para uma noite de domingo, ele é dado para uma vida inteira. Ele não foi derramado em Atos 2 só para Atos 2, ele foi derramado em Atos 2 para poder chegar aqui hoje. O Espírito Santo não é derramado para uma noite, o Espírito Santo é derramado para uma vida inteira. Oh Deus, meu Deus. Então, na onde você está, você pode fluir, você pode derramar essa unção lá. Não importa quão simples você seja, a unção de Deus despedaça a timidez, quebra barreiras na alma, despedaça o jugo, desata propósito, destrava propósito. Rapaz, uma pessoa operando a Deus debaixo de uma unção de Deus é uma coisa louca, viu? Eu lembro do pai do meu amigo Ezequias, meu amigo de infância, meu irmão, né, criado comigo dentro de casa. Eu lembro do pastor Daniel. O pastor Daniel, ele sentava assim, ó, na cadeira, e ele ficava quietinho, aquele homem não abria a boca, não falava para nada, ficava ali quietinho, orando assim. Aí, vamos receber nessa noite o pastor Daniel, que vai ministrar a palavra. Aí ele pegava, levantava quietinho, tímido, não era, Zani? Não conversava para nada, né, com ninguém, né? Tímido, vergonhoso. Ele pegava o microfone. Quando ele pegava o microfone, irmão, meu Deus do céu, glória de Deus vinha assim, tomava lugar, o peso da glória começava. Aquele homem tímido, calado, aquele, se transformava em um leão. Você olhava nele, ele estava um leão. Você falava: meu Deus, só a unção de Deus para fazer isso aí. Igual o pastor Edmundo, né? O pastor Edmundo quietinho, bem caladinho, tá? Quando a pessoa ele está: Aba! É ou não é? Aí eu digo, viu? Que opera debaixo da unção. A unção, ela não é forçada, a unção flui. Eu já conheci pessoas em minha jornada cristã que não são teólogos, que não sabiam nem mesmo ler ou falar direito, mas havia uma graça derramada ali que o homem, a mente humana não pode explicar. Quando Deus as toma na sua unção, o céu vem abaixo, a sabedoria toma eles começam a falar com ousadia, que você diz assim: meu Deus do céu, da onde saiu tanta sabedoria, da onde saiu tanta... E a unção de Deus
É a unção de Deus. Quem aqui já teve a sensação de chegar perto, já teve a experiência, perdão, de chegar para alguém, para conversar com alguém e Deus te tomar naquele momento e você começar ali a falar da vida e falar de Deus e falar do Evangelho e dar um destino para aquela pessoa, e quando você sai de lá você fala: gente, como é que eu falei essas coisas? Quem aqui já teve? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha o tanto de gente. Você fala assim: gente, eu não sabia que eu sabia tudo isso aí não. Eu não sabia que eu sabia esse tanto de coisa, porque a unção de Deus está ali. A unção de Deus, ela despedaça a timidez, né? A ousadia, a intrepidez vem sobre essa pessoa. Pedro, ele era um homem matuto, um pescador, um homem simples, do lago de Genezaré. Mas quando ele abria a sua boca, a terra tremia, as almas eram salvas, a sua sombra curava. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 13, pastor, mas o Senhor falou, não colocou nenhum versículo aí na Bíblia ainda, hein? Coloca aí para nós, Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo a ousadia, a intrepidez, a coragem que Pedro e João perceberam de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, fala comigo, comuns, mais forte, fala, comuns, fala, homens normais, comuns, porque você olha para Pedro, para João, você olha para os caras da Bíblia e fala: uau, meu Deus, esses caras, não, a Bíblia está dizendo que eles eram comuns, como eu e você. É por isso que você pega a Bíblia e você vê tantos homens fazendo coisa errada lá, por causa disso aqui, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns, e sem instrução. Se não tem as manhas, não entra não, sem a instrução do profissional. Ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não é sobre ser comum ou ser ou não ter instrução, é sobre estar com Jesus e se tornar extraordinário. A palavra grega traduz o sem letra ou sem instrução. A tradução dessa palavra no original é iletrados, e aqui nesse versículo a palavra traduzida como indoutos, iletrados, indoutos, ali está sem instrução, mas a palavra grega aqui é indoutos, que significa soldado comum, que é o contrário de um oficial militar. Homens comuns, está falando de homens indoutos, homens normais. Aqui está diferindo um soldado normal para um soldado de patente, como o Rogério, que era tenente. Aqui nesse caso não, é normal, soldado, normal. A palavra indouto é para diferenciar o soldado comum do soldado oficial, ou alguém especial em comparação a um homem culto, educado. É diferente, o indouto, ele é um homem normal, é o que está aqui. A palavra está querendo diferenciar, está querendo dizer assim, eles eram pessoas normais, eles não eram uma pessoa culta, eles não está falando que eles não tinham estudo, não tinham letra, está falando que eles eram comum. Talvez você pegou a vida toda achando, falando que eles eram iletrados. Não, eles não eram iletrados. Eles eram indoutos, gente comum, homens comuns. Está dizendo que eles não tinham uma patente para ser, por exemplo, um filósofo, para ser, por exemplo, um rabino. Eles eram normais, comum. Mas escuta, ao usar essa palavra, Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, não está afirmando que Pedro e João eram analfabetos, mas que eles eram homens normais, comuns, pessoas humildes, sem muita instrução.
Eles não eram eruditos ou algum doutor da lei, mas pessoas normais, homens do povo. E vendo a coragem deles, perceberam que eles eram homens comuns. A unção de Deus é a capacitação de Deus para o seu destino. O que Ele derrama em você, Ele derrama para capacitar você para o seu destino, para o seu propósito. Sansão, debaixo da unção de Deus, sozinho venceu 1000 homens com uma queixada de uma jumenta. Elias sozinho venceu 450 profetas de Baal, debaixo da unção de Deus. Havia tanta unção na música de Davi, que os demônios saíam da vida de Saul. A unção de Deus te faz melhor. Existem pessoas que têm uma unção em suas mãos, para fazer coisas simples, tarefas simples, do dia a dia, coisa normal, que todo mundo tenta e não dá conta, e você vai lá e põe a mão e o negócio sai. Alguém fala, mas eu tentei fazer isso, Neidinha. Fala, pois é que tem um negócio a mais aqui, tem um melzinho, tem um Todd, tem a unção de Deus. Tem alguém comigo aqui? Fica sobre os seus pés, vamos cear. Essa aqui é a ceia da unção, irmão. Aleluia. Quantos aqui desejam receber capacitação e unção de Deus essa semana? Sai do seu lugar, faz uma fila e vem aqui. Você vai pegar a sua ceia, você vai pegar o seu pão. E você vai voltar. Você vai voltar para o seu lugar. E lá no seu lugar, com o pão, com o vinho, você vai orar ao Senhor. E você vai dizer, Pai, eu preciso fazer tanta coisa que eu não consigo. Existem tantos lugares para alcançar que eu ainda não consegui na força do meu braço. Mas na sua unção eu posso. Wanda, vem aqui, Wanda, nos ajuda aqui. Mas debaixo da sua unção, operando na sua unção, nós podemos. Deixa eu perguntar para você, qual o lugar que você deseja e almeja chegar em Deus? Você não vai sozinho nesse lugar sem a unção de Deus. O que Ele te chamou para fazer, para ser? Você não vai sozinho nesse lugar sem a unção de Deus. A sua habilidade humana tem limitações, mas o poder de Deus em você, fluindo em você, pode te levar além, muito além, muito além. Pode sair do seu lugar.